Nunca o brasileiro viveu tanto, mas também nunca esteve tão pesado. E quando eu falo pesado, eu não estou falando só de número da balança. Estou falando de corpo pesado, rotina pesada, metabolismo que parece não responder mais como antes. E quase sempre, quando isso começa a incomodar, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a balança. Mas eu quero te propor uma mudança de olhar aqui. Porque a balança mostra o resultado, mas o problema, na maioria das vezes, começa antes. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Maria Vertamati, médica e estrategista da longevidade feminina. E hoje eu quero destrinchar esse tema com você de forma clara, simples e honesta, sem fórmula mágica e sem promessas vazias. A ideia aqui é entender o que está acontecendo com o corpo das pessoas, especialmente depois dos 40, e por que tanta gente sente que o corpo pesa mais, responde menos, mesmo quando está tentando se cuidar. Então vamos começar do começo. Quando o peso começa a aumentar, a reação mais comum é pensar: nossa, eu preciso comer menos, ou então preciso me exercitar mais. E isso parece até lógico. Mas o ponto é que, na maioria das vezes, o peso não é a causa do problema, ele é um sinal, um sintoma de que algo já vinha se desorganizando antes. O corpo não engorda do nada, ele responde a estímulos internos. Um desses estímulos, talvez o mais importante, é o estresse. O estresse não é só emocional, é fisiológico. Quando a gente vive constantemente acelerado, preocupado, sem pausa, o corpo entra em modo de alerta. E o corpo em alerta não emagrece, ele se protege. Ele entende que não é um bom momento para gastar energia, então ele guarda na forma de gordura, que é uma estratégia de sobrevivência. Por isso, não adianta exigir que um corpo estressado funcione como se ele estivesse em equilíbrio. É que nem o urso. O urso, quando ele entra para hibernar, ele guarda aquela energia na forma de gordura. Nós funcionamos um pouco análogo ao que acontece com o urso na hibernação. E essa gordura vai se depositar principalmente na região abdominal, no fígado e nas vísceras. E é isso que a gente chama de gordura visceral, que é a gordura mais perigosa para a nossa saúde. Outro ponto fundamental é o sono. Dormir mal parece algo simples, mas que bagunça tudo. Sono ruim desorganiza hormônios ligados à fome, à saciedade, ao humor, à energia, à disposição. Quem dorme pouco sente mais fome. Aposto que você não sabia disso, né? Então isso não é falta de disciplina, é fisiologia. Sono ruim bagunça o metabolismo todo. Agora vem algo que quase ninguém explica direito: a perda da massa muscular. A partir dos 35, 40 anos, se a gente não cuida ativamente, o músculo começa a diminuir. E isso acontece com homens, mulheres, mas as mulheres costumam ser mais silenciosas e esse processo costuma começar mais cedo. E por que isso importa tanto? Porque o músculo ele não serve só para estética ou para força, ele funciona como o motor do corpo. É o músculo que gasta energia o tempo todo. Quando você se movimenta, quando você está em repouso e até quando o seu corpo está trabalhando só internamente. O músculo é que ajuda o cérebro a funcionar melhor, participa da produção dos hormônios, mantém o coração batendo, o pulmão respirando e o metabolismo funcionando o dia todo. Quanto mais músculo você tem, mais energia você consegue desprender no seu dia a dia, na sua rotina, em todas as suas atividades. Agora, quando a gente perde músculo, o que acontece com o passar dos anos, se a gente não cuidar, esse motor começa a enfraquecer. O corpo passa a gastar menos energia e tudo vai parando, porque as funções mais básicas precisam continuar. Então as outras funções vão diminuindo, é uma sensação de que o seu metabolismo travou. Menos músculo significa metabolismo mais lento. Metabolismo mais lento significa facilidade de ganhar peso, mesmo comendo parecido com antes. Quando você junta três coisas muito comuns hoje, o estresse constante, o sono ruim e a perda da massa muscular, o seu corpo entra em modo de economia. Passa a gastar o mínimo possível de energia porque ele entende que o ambiente não é seguro, você não está colocando o seu corpo
em lugar seguro. A pessoa até tenta comer menos, mas o corpo gasta menos ainda. Então não adianta você comer menos, não adianta fazer dietas mais restritivas, porque quanto menos você comer, menos o seu corpo vai gastar. Ele não pode acabar a energia totalmente, então ele vai tentando economizar o máximo essa energia. Por isso a balança não se mexe. Não porque falta esforço, mas porque o sistema está todo desregulado. E é aí que muita gente diz: eu como pouco e mesmo assim não emagreço. Emagrecer não é só comer menos, e agora você entendeu isso. É organizar o sistema. Tudo isso fica ainda mais evidente quando a gente fala da mulher madura. A partir da transição hormonal, o corpo muda de regra. Hormônios influenciam o sono, influenciam a forma como lidamos com o estresse, influenciam a preservação da massa muscular. Então não é que a mulher perde o controle, é que o corpo passa a responder de uma outra forma. O corpo perde o controle sozinho. E continuar usando estratégias de quando ela tinha 30 anos gera mais frustração e perda da autoestima. Depois dos 35, o corpo pede estratégia e não força. Por isso, quando falamos de ganho de peso nessa fase da vida, não dá para olhar só para a comida, só para o exercício. Precisa olhar o corpo como um conjunto: sono, estresse, músculo, metabolismo, hormônios, estilo de vida. Quando esse conjunto começa a se organizar, o peso responde como consequência, não como punição, como ajuste. Talvez o maior erro seu seja achar que o corpo que está falhando, você está fazendo coisas erradas. Na maioria das vezes, ele está só sinalizando que precisa de uma abordagem mais inteligente. E isso fica ainda mais claro quando a gente pensa no futuro, longevidade, em como queremos viver os próximos anos. Viver mais é ótimo, mas viver mais com um corpo pesado, dolorido, limitado, isso cobra um preço muito alto. Cuidar do corpo não é vaidade, é lucidez. É entender que a balança mostra o final da história, não o começo. Eu sou a doutora Maria Vertamati, médica, ginecologista e estrategista da longevidade feminina. Aqui no canal a gente conversa sobre corpo, saúde, longevidade, com clareza, ciência e humanidade. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que vem antes do peso subir na balança, curte o vídeo agora mesmo, compartilha com outras pessoas que precisam se cuidar e se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo.